Agora nós vamos falar das funções lógicas. As funções lógicas que nós vamos comentar aqui são as funções se, e ou. O objetivo das funções lógicas tem por finalidade realizar um teste lógico. Elas retornam um valor se uma determinada condição que você especificou for avaliada como verdadeiro ou um outro valor se ela for avaliado como falso. Vamos aproveitar essa pequena planilha que temos aqui embaixo e vamos calcular aqui a função se para saber a situação desse aluno, se ele está aprovado ou reprovado. No caso, nós temos aqui as notas dos alunos por disciplinas. Então, vamos calcular aqui a situação de cada aluno de acordo com as médias, as notas que ele tem em cada disciplina. Primeiro, vamos calcular a média que já está aqui calculada, que foi calculada através da função média, aqui na coluna J. E vamos então aqui calcular a situação do aluno para saber se ele está aprovado de acordo com a média. E vamos fazer o seguinte critério. O aluno vai estar aprovado se a média dele for maior ou igual a 5. Caso contrário, ele estará reprovado. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos digitar aqui igual se, abro parênteses, e faço a seguinte pergunta. Se J6, que é a média, for maior ou igual a 5, primeiro argumento, separado por ponto e vírgula, ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Pronto. Agora basta puxar aqui no cantinho para baixo e já temos que temos um aluno reprovado por média, né? Veja que foi realizado um teste lógico no primeiro argumento, ou seja, J6, que é a média. Perguntado se a média está contida na célula J6 é maior ou igual a 5. Se for verdade, então é mostrada a situação de aprovado, que está no segundo argumento. Né? Caso contrário, é mostrado o conteúdo do terceiro argumento, que é reprovado, seria o critério falso. Ok? Muito bem. Agora imagine a seguinte situação. Vamos colocar aqui na coluna M uma situação 2. Essa situação seria o seguinte. Se o aluno tiver mais de 25% de faltas, ele estará reprovado por faltas. Caso contrário, ele vai estar talvez reprovado por média ou aprovado. Para isso, nós precisamos calcular aqui o total de faltas. Nós temos as faltas lançadas aqui por cada disciplina. Então, vamos ver aqui como é que ficaria. Seria a soma ou igual este mais este mais este mais este. Aqui seriam os totais de faltas. Então, esse aluno tem 2 faltas nessa disciplina. Então, temos aqui o total de faltas por disciplina. Então, vamos fazer o seguinte. O total de encontros que ele teve durante o bimestre os bimestres foram de 40 encontros por disciplina. Vamos agora saber o total de faltas em relação aos encontros, quanto é que isso representa. Então, vamos calcular aqui na situação 2, com a seguinte função se. Igual se este valor aqui dividido por este aqui for maior que 25%, então o aluno estará reprovado por faltas. Caso contrário, nós poderemos pegar toda aquela situação anterior, copiar aqui, não precisaria digitar nada disso lá, Ctrl C, e colar aqui nesta posição, que seria condição falsa.
Então, esta aqui seria a condição falsa. Ficaria assim, então. Se o aluno tiver mais de 25% de faltas, ele estará reprovado por faltas. Caso contrário, como na situação anterior. Essa célula aqui, ela tem que estar travada, que ela não pode incrementar. Então, agora vamos puxar para as outras posições e vamos ver o resultado. Então, veja que na situação anterior, este aluno ele estava aprovado por média. Ele tinha uma média de 8,75. Porém, agora, como ele tem 21 faltas, o que passa de 25% de 40, ele está reprovado por faltas. Vamos explanar um pouco agora sobre a função i. Para isso, eu vou pegar aqui um pequeno exemplo e vou criar aqui uma situação 3. A minha situação 3 vai dizer o seguinte: se o aluno tiver mais de 25, tiver uma média maior que 8 e faltas menores que 25, ele então está aprovado. Então, eu uso a função e quando eu tenho dois testes lógicos. Né? Então, ficaria assim, igual se e... Então, eu faço a primeira pergunta. Se a média, né? Se a média, no caso ali, é J6 dividido por quem? Por E1 dividido por E1. Se isso aqui for menor que 25% e a média que é J6, né? J6 for maior que 8, eu posso dizer que ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Veja que agora eu fiz uma situação, tem que fazer uma pequena correção aqui, que aqui não é a média J6, aqui é K6, que são as faltas. Então, se as faltas, total de faltas, dividido pelo total geral de encontro, for menor que 25%, se a média dele for maior que 8, então ele está aprovado. Então, veja que aqui eu estou usando a função e no teste lógico do se para fazer duas perguntas. Assim, dessa forma, nós usamos a função e, ou seja, o resultado só será verdadeiro se ambos os testes lógicos forem verdadeiros. Se eu usasse aqui o ou seja, então neste caso bastaria apenas um dos testes lógicos ser verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Ok?